Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Aqui tô eu, depois de um tempinho, né? Mais uma vez para compartilhar algo da palavra de Deus com você, pro seu coração, assim como também foi pro meu coração essa palavra. E eu acho tão maravilhoso a maneira que Deus age, porque muitas das vezes ficamos em dúvida, né? Lemos a palavra, pedimos para que Deus fale conosco. Todas as vezes que eu leio a palavra, eu peço para que a voz a ser ouvida seja a voz do Espírito Santo, que não seja aquilo que eu quero ouvir, mas que seja aquilo que eu preciso ouvir, né? Que Deus fale comigo de maneira especial. Então, sempre é feita essa oração. E às vezes a gente não entende na mesma hora o que Deus está querendo falar. E quando você menos espera, às vezes assistindo um vídeo, ouvindo alguém falar alguma coisa na fila da padaria, seja lá onde for, no ônibus, aquela palavra ela vem apenas ser esclarecida e confirmada, porque Deus, Ele é maravilhoso, né? Ele nunca nos deixa na dúvida. E eu não estava postando vídeo esses tempos, mas não porque, ai meu Deus, né? O meu filho até falou assim, mãe, faz quantos tempos que a senhora não posta vídeo? Aí eu disse, meu filho, eu acho que o pessoal tá se desinscrevendo, não sei o que, não, você tem que postar vídeo. Eu disse, não, mas não é dessa forma, né? E eu sempre deixei isso bem claro. Mas, na verdade, como a própria palavra diz, há tempo para tudo. Eu não esqueci de Deus em nenhum desses momentos. Vocês podem não estar assistindo vídeos novos, mas eu não esqueci de Deus em nenhum momento. Pelo contrário, tudo que eu tenho vivido esses tempos ultimamente, eu sempre lembro de agradecer a Deus. Porque eu paro e olho e digo assim, Senhor, eu orei para isso. Eu te agradeço porque hoje eu estou em paz. Eu te agradeço porque eu orei pedindo renovo. Eu te agradeço porque eu pedi para ti várias vezes orando que eu queria deitar e dormir tranquila, coisa que há um tempo eu não fazia muito, né? Então, tudo aquilo que eu passei de ruim lá atrás e que hoje eu olho sendo transformado. Lógico que muitas coisas não acontecem da maneira que a gente gostaria, da maneira que a gente até pediu, né? Mas que a gente não esqueça nunca de pedir para que Deus faça a vontade dele na nossa vida, tá? Pode ser que você ore e que você diga assim, mas o Senhor não respondeu a todas as minhas orações. Mas se você parar e prestar atenção, preste bem atenção. Será que ele não respondeu às tuas orações ou ele tem respondido, mas de maneira que você às vezes não tem entendido, né? Eu costumo dizer assim, as pessoas falam, eu pedi para Deus um carro, mas se fosse de Deus, ia vir um carro novo, zerado, do ano, tá? Mas e aí, será que Deus ele sabe que você tem condições? Ele não sabe, será? Não? Se você tem ou não condições de manter esse carro zerado, novo do ano, aí se ele te envia um carro que não é assim, você diz que não é de Deus, né? Mas ele só está te mostrando, te dando a oportunidade de você provar que se você pode cuidar daquele mais simples, daquele mais que não é o novo, que ele te presenteou, que ele te enviou, e para depois ele te dar condições de ter o que tanto você queria, né? Se você não prestar atenção, você acaba perdendo a bênção. Então, que a gente possa prestar atenção nas coisas que Deus tem enviado, porque Ele, na verdade, tem nos preparado para que a gente possa receber aquilo que Ele tem de melhor para dar para cada um de nós, né? Mas para isso precisamos ser preparados. Então aproveite todas as pessoas que Deus tem colocado na tua vida, aproveite todas as situações que Ele tem proporcionado na tua vida. Eu aqui na minha casa, na minha vida, estou passando por transformações. E se eu orava pedindo tanto para o Senhor, Senhor, me transforma, muda, faz de novo, faz tudo novo na minha vida,
eu não posso desperdiçar aquilo que Ele tem colocado no meu caminho. Então, esse momento que eu estou afastada, estive afastada, na verdade eu estava colocando a minha casa em ordem, coisa que pregamos tanto, né? Colocar a casa interior em ordem, mas também colocar a nossa casa física em ordem. E não é tão fácil para quem acumula as coisas, para quem guarda muitas coisas, se desprender de coisas que na verdade não eram necessárias, né? Então, é um aprendizado. Estou aprendendo, não é fácil, mas estou aprendendo a receber o melhor de Deus para mim, para minha vida. Então, vamos lá a palavra. Oh, meu Deus, os vizinhos não ajudam. Você vai ouvir a palavra e vai ouvir uma música de fundo, né? Tá? Mas preste atenção na palavra que eu quero compartilhar contigo hoje. Vamos tentar? A palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje, espero que estejam me ouvindo, né? Tá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37 ao 40. E diz assim: O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá, e que o Senhor Deus esteja com você. Então deu a sua própria armadura para Davi usar. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar. Mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul: Não consigo andar com tudo isto, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo, pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Amém? Eu acho que muitos já ouviram falar, né? Esse capítulo narra, na verdade, quando Davi foi amando do seu pai, levar pão, comida, levar alimento para os seus irmãos que estavam à frente na batalha, né? E eu lendo, eu fiquei imaginando, porque você imagina um jovem, um adolescente, né? Podemos dizer assim, como a gente fala para aqui, um pirralho, lá se enxerindo em querer saber o que estava acontecendo, né? E eu me lembrei quando eu li aqui o irmão dele perguntando, dizendo assim: o que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas? O que tu está fazendo aqui? Como quem diz assim, um pirralho. O que tu vai fazer aqui no meio da luta, da guerra? Tu quer te aparecer? Tu quer te mostrar? E foi impossível não lembrar das vezes, eu até me emocionei enquanto eu estava lembrando, das vezes em que olharam para mim e disseram assim: quem? Ela? Na época que eu era diaconisa, eu não servia durante a semana, porque o meu trabalho não permitia. E no domingo, geralmente, só servia a Santa Ceia quem trabalhava durante a semana, quem servia durante a semana. Isso era uma forma, né, de ser justo com aqueles que realmente estavam lá, assíduos no trabalho do Senhor. E eu me lembro que a minha líder do diaconato, a irmã Sandra, né, foi minha primeira líder, ela me colocava no domingo para servir a Santa Ceia. E muitas pessoas questionavam a ela. Questionavam, diziam: mas quem que vai servir a Santa Ceia? Ela? Mas ela nem está aqui durante a semana na igreja. Mas ela entendia que eu não estava lá não porque eu não queria, não porque eu tinha preguiça ou porque eu tinha má vontade, mas era simplesmente porque eu não podia estar lá, né? Eu chegava sempre, se eu fosse no culto durante a semana, eu chegava sempre atrasada e isso não era bom. Eu já chegava no meio do culto, não era bom eu chegar no meio do culto para ir servir, né? Nós tínhamos que ser exemplo quanto à assiduidade, em relação a tudo isso. Então, às vezes, eu até participava do culto quando eu chegava um pouquinho mais cedo do trabalho, mas não chegava a tempo de servir. E depois disso eu me lembro que
Ninguém queria ficar no altar para servir água, para auxiliar, porque no altar era um lugar onde todo mundo te via, todo mundo, toda a igreja, né? Você estava ali, pá, de destaque. E quando me mandavam ir para o altar, eu não tinha problema nenhum. Só que eu tenho tatuagem, né? Eu tenho tatuagem. E muitas pessoas questionavam, ela servindo Santa Ceia, não vem durante a semana. Ela no altar, mas tem tatuagem. Teve gente que falou assim, é da velha criatura? Eu disse, não, é da nova criatura. Não, mas não pode falar que é da nova criatura, você tem que falar que é da velha criatura. Então foram muitas coisas. Eu me lembrando disso, me lembrei de outra também, quando eu fui escolhida para liderar o ensaio de uma grande peça de Natal que nós tivemos na igreja em que eu fazia parte. E na época muitos questionaram também por que ela, né? Então, quando eu vi essa história, quando eu relembrei, quando eu li novamente, né, porque a gente já conhece, eu me vi como Davi, como quem diz assim, quem? Ele? O que tu tá fazendo aqui, cara? Né? Quem tu és para estar aqui? Mas mesmo assim, Davi não se incomodou de ser apenas um menino. E ainda disse mais, quando eu cuido das minhas ovelhas, eu enfrento o urso, o leão, eu vou atrás das minhas ovelhas e o Senhor está comigo. Então ele sabia que o Senhor estava com ele, independente de quem ele fosse. Um jovem, um menino, talvez despreparado aos olhos daqueles que eram guerreiros, né? Daqueles que eram há muito tempo lutavam na guerra. Talvez ele não tivesse a mesma experiência, sim, mas ele tinha a certeza de que Deus era com ele e isso para ele bastava, né? Então não teve como eu não lembrar desses episódios, né? A pessoa vai olhar para ti e vai dizer, quem? Tu? Né? Tu vai cantar? Tu vai pregar? Tu vai servir? Tu vai... muitas pessoas vão olhar para a gente dessa forma, da mesma forma que olharam para Davi. E aí, o que mais me chamou a atenção nessa palavra? Eu podia pegar as outras partes que Davi lutou contra Golias e matou o gigante e tudo isso, mas o que o Senhor me mostrou de interessante nessa palavra, de que às vezes a gente não nota. Se você prestar atenção nos versículos que eu li agora, diz assim, Saul respondeu, vá e que o Senhor esteja com você. Mas aí Saul, ele deu a sua própria espada, a sua própria arma, né? Sua própria armadura, deu capacete, deu tudo o que ele achava, o que Saul achava que iria ser o suficiente, ou talvez ele nem achasse que isso ia ser suficiente para que Davi vencesse. Ele apenas quis dizer assim, bom, eu vou te dar a minha espada, a minha armadura, vou te dar a couraça, vou te dar tudo que é necessário, aquilo que eu uso para lutar. E aí, dessa forma, vamos ver, né? Deus estando contigo, vamos ver se você consegue vencer. E assim, muitas das vezes acontece na nossa vida. Muitas pessoas olham para nós e querem nos dar, talvez aquilo até que para elas é o que elas têm de melhor, o que serviu para que elas lutassem, para que elas vencessem suas guerras. Mas o que essa palavra vem nos mostrar? Que por mais que às vezes tenhamos boas intenções em ajudar as pessoas, ou as pessoas tenham boas intenções em nos ajudar, nos dando até o melhor que elas têm, ainda assim, nem sempre vai nos servir. Nem sempre. Pois Davi diz assim, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul, Davi falou, não consigo andar com tudo isto, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo aquilo que para Saul servia, para Davi não serviu. Realmente ele não estava acostumado, né? Às vezes a gente quer fazer isso com as pessoas que chegam na igreja, às vezes a gente quer fazer isso com as pessoas que são novos convertidos, às vezes a gente quer fazer isso com as pessoas que já até são convertidos há mais tempo. Toda essa palavra fez eu lembrar muitas coisas da minha vida e eu digo assim, eu gosto de compartilhar.
Sabe? As pessoas dizem assim, você às vezes fala da sua vida, mas é falar o que Deus tem feito na nossa vida. Jesus, ele contava histórias comuns para que o povo entendesse. Ele contava histórias do dia a dia, da vida das pessoas, fazia comparações. E nós precisamos usar a nossa vida também para edificar a vida das outras pessoas. E aí eu me lembrei de quando eu aceitei Jesus, quando eu me converti. Eu fazia parte de uma igreja em que nós não podíamos pintar cabelo, usar brinco, nós não podíamos cortar cabelo, não podíamos usar calça, era só saia ou vestido, não podíamos, muitas coisas, tirar a sobrancelha, nada disso. E quando eu comecei lá, eu aceitei Jesus de cabelo vermelho, me batizei de cabelo vermelho, porque eu me batizei no mesmo ano, logo alguns meses depois que eu tinha aceitado Jesus. E depois disso eu ainda fiz a tatuagem. Eu usava brinco, eu usava saia durante os cultos, eu respeitava todas as normas que tinha que ser respeitadas, porque eu não estava ali para me rebelar, eu tinha escolhido estar lá. Mas quando era para andar de bicicleta, eu andava de bermuda, de short. E aí muitas irmãs, muitas pessoas da igreja falavam assim, irmão, olha, isso aí é ter duas caras, você tem uma roupa para a igreja e uma roupa para estar fora da igreja? Sim, porque eu não estava acostumada, eu não ia andar de saia de bicicleta, eu não ia andar de vestido de bicicleta. Depois de um tempo eu até conseguia andar, mas antes eu não conseguia, né? Eu usava 2 brincos, um brinco aqui, eu tenho 2 furinhos, eu usava 2 brincos. E eu sempre fui apaixonada por brincos grandes, eu usava muito brincão. Eu tenho um estilo meio hippie, assim, que tá, acho que na veia, sei lá, né? Vem do meu pai. E eu adorava brinco, eu tinha caixas de coleções de brinco com cristal, de ouro, sem ouro, de prata, de aço, tudo quanto é tipo de brinco que você possa imaginar eu tinha. Então era algo que era muito assim, né? Era algo que tinha muita importância para mim. E eu me lembro que o meu pastor, eu cheguei para o meu pastor na época e falei para ele, pastor, as irmãs estão falando isso, estão falando aquilo outro. E tem muitas lições que eu aprendi com meus pastores, com os pastores que passaram pela minha vida. E esse pastor Acelino, me ensinou que ninguém muda ninguém. Que quem nos muda é o Espírito Santo de Deus. Então não sou eu que digo que o brinco da irmã é pecado, não sou eu que falo que o cabelo do irmão é pecado ou da irmã é pecado. Não sou eu. Quem convence o que precisa mudar em cada um de nós, que é diferente de mim para você, é o Espírito Santo. E aí ele me ensinou que não era para mim me incomodar, que o Espírito Santo ele ia mudar aquilo que fosse necessário mudar em mim. Então, às vezes, temos manias de nos precipitarmos, né? E querermos que o outro mude. E é uma mudança, às vezes, apenas para agradar o outro. Assim como Davi aceitou a armadura, aceitou a espada, aceitou o capacete, aceitou tudo isso, numa forma de agradecer, porque Saul estava ali torcendo por ele, mas que na verdade não fazia parte dele. Não era aquilo que ele estava acostumado, não fazia parte da realidade dele. E às vezes queremos ser assim, né? Queremos vestir algo, queremos usar algo, queremos nos comportar de forma a agradar os outros e não a perguntar para o que Deus quer de nós, né? Então você olha para mim hoje, talvez você diga assim, ela não parece crente, ela não parece pastora, né? Mas Deus ele tem mudado e tem transformado aquilo que ele sabe que precisa ser mudado em mim. As outras coisas pode até ser que incomode você, incomode outras pessoas, mas ele continua mantendo porque ele sabe para que serve, né? Então, isso me chamou muita atenção. E aí, quando eu digo assim que a palavra ela se confirma, né? Deixa eu mudar um pouquinho, o sol tá chegando, deixa eu mudar um pouquinho aqui, arredar um pouquinho mais, pronto, para vocês me enxergarem. Quando eu digo que a palavra se confirma, e ela se confirma mesmo, eu tenho gravado alguns vídeos do TikTok, né? Alguns já viram. É um aplicativo que eu achei legal, achei bacana, às vezes eu me divirto. É aquela história, você apenas traz o que é bom e o que não é bom, você joga fora, né? Retém o que é bom e o que não é bom, joga fora.
Então tem muitas coisas legais lá, muitas coisas bacanas, sim, diverte. Crente também se diverte, crente também brinca, tá, gente? E de repente, eu vi um vídeo de um rapaz dizendo assim, que ele foi expulso da igreja por conta do boné. E até então, eu ainda nem tinha entendido totalmente essa palavra, a não ser o que Deus tinha me dado justamente sobre essas coisas que a gente carrega, né, e que não fazem parte de nós e que nem por isso vão nos impedir de servir a Deus, vão nos impedir de reconhecer quem Deus é na nossa vida. E eu vi muitos comentários quando o rapaz postou, eu fui expulso da igreja por conta de usar boné. E talvez você diga assim, não, isso não existe. Existe, gente, existe. Eu passei 4 anos sem me congregar, depois que eu saí dessa igreja que eu falei para vocês, onde eu aceitei Jesus, onde eu me batizei. E durante esses 4 anos eu procurei igrejas para me congregar, e cada vez que eu chegava em uma igreja eu acabava me decepcionando ainda mais. Teve uma que eu entrei e por eu ser mãe solteira, mesmo eu falando que eu fazia parte do Ministério de Louvor, mesmo falando que eu fazia parte da Aliança de Oração, mesmo falando que eu fazia parte já de grupos, ainda assim eu ouvi do dirigente da igreja que eu iria ter que ficar 1 ano no banco, que nem da escola bíblica eu podia participar, porque eu era mãe solteira e apenas os meus filhos iriam poder participar das programações que a igreja oferecia para os seus membros. E aquilo me entristeceu muito. Quando eu falo isso, as pessoas dizem, mas quando não existe? Existe. E eu escolhi ser diferente. Eu escolhi ser uma cristã diferente. Se eu sei que não é bom ser tratada assim, então eu não vou tratar ninguém assim. Se eu já ouvi algo ruim em relação ao meu cabelo, quando a pessoa olhou para mim e disse mesmo, você sabia que você como pastora, você está fazendo errado porque o seu cabelo colorido leva o irmão a pecar? Aí eu virei e questionei, disse, mas por que você está falando do colorido do meu cabelo? É porque Deus não fez a gente assim. E eu virei para a pessoa e disse, você nasceu loura? Não. Você nasceu de cabelo liso? Não. Então pronto, então qual a diferença do seu cabelo para o meu? Porque Deus também não te fez assim. E na hora, era numa sala de aula, na mesma hora os alunos, sem que eu pedisse, levantaram e falaram, não é a aparência dela que conta, o que conta é o caráter que ela tem. E nela não há nada que venha a nos fazer pensar de formas diferentes, porque ela nunca demonstrou ter um caráter diferente daquilo que Deus pede para nós. Então, sem eu precisar me defender, eu digo assim, Deus, ele usa as pessoas para nos defender, né? Então, a gente pensa que não acontece essas coisas às vezes, mas acontece e muito, né? Acontece demais. E aí a minha resposta para esse rapaz foi assim, depois que eu vi muitos comentários falando assim, você então preferiu o boné a Deus? Você não teve reverência. E aí eu questionei o que é ter reverência para Deus. É usar algo apenas para agradar o homem? Porque, gente, se Davi tivesse ido com a espada de Saul, com a couraça, com tudo que Saul tinha dado para ele, Davi não tinha vencido o gigante. Sabe por quê? Porque Deus, ele quer, às vezes, as coisas simples, mas que são nossas, que são verdadeiras. Às vezes a gente tenta ser algo que não é a gente, que não somos nós, apenas para mostrar para o outro, olha a pastora, olha o cristão, olha o irmão, olha o fulano da igreja. Não, gente, o que Deus quer é que a gente reconheça que Ele é quem nos dá poder, Ele é quem está conosco, Ele é quem luta por nós, conosco, né? Se não fosse por Ele, nada nós teríamos, nada nós conseguiríamos. Ele quer que você reconheça isso, porque de nada adianta você pegar e fazer algo apenas para agradar alguém, sendo que Deus, Ele conhece o teu coração, os teus pensamentos, e Ele sabe quem você é de verdade. Então, que essa palavra hoje, ela venha te fazer pensar, refletir, né? No que você tem feito com aquilo que Deus, ele colocou nas tuas mãos, não aquilo que as pessoas têm te apresentado como solução, mas sim aquilo que você já tem,
né? Ah, mas Ciana, é tão pouquinho. Não esqueça que Davi tinha apenas um bastão, que Davi tinha apenas já estou até mentindo, 5 pedras, tá? Já estou até diminuindo as pedrinhas de tão pequeno que é. Não, tinha 5 pedras e um bastão. E que por conta disso, Golias riu da cara dele, né? Golias zombou da cara dele. Mas no final, ele venceu, porque Deus estava com ele. Então talvez você tenha pouco, talvez as pessoas olhem para você, olhem para a tua aparência, olhem para o teu jeito de ser, de se vestir, tatuagem, cabelo, seja colorido ou não, e olhem para você e digam: quem? Ela? Ele é. Mas se Deus ele é contigo, você irá vencer todos os Golias que aparecerem na tua vida. Apenas não esqueça de reconhecer quem tem te ajudado em todas as batalhas. Isso é o mais importante. Essa palavra é o que eu queria compartilhar com você, pois muitas das vezes nos sentimos desmotivados, nos sentimos preocupados em querermos agradar as pessoas, em querermos ficarmos imaginando o que as pessoas têm pensado a respeito de nós. E depois que Deus me deu essa palavra, que Davi, ninguém dava nada para ele. E aí tem um detalhe, aqui você pode ver que ele não estava acostumado à espada, à couraça, à armadura, a capacete, a tudo que Saul tinha dado para ele. Mas naquele momento ele não estava acostumado. Então Deus vai e usa o pouco que ele tem. Mas no decorrer do tempo, o que é que acontece na vida de Davi? Todos já sabemos, Davi vira rei, Davi luta, vence muitas e muitas batalhas e com certeza ele já não estava mais com as 5 pedrinhas e o bastão. Ele já tinha armadura, a espada, tudo o que um rei de fato usa. Mas quem transformou isso tudo na vida de Davi? Foi Deus, e é o Espírito Santo de Deus que vai transformar o que precisa ser transformado na tua vida. Hoje você pode ter pouquinho, você pode ter apenas as 5 pedras e o bastão, mas não se preocupe, porque não é o homem, mas sim o Espírito Santo que vai te transformar da mesma forma que transformou Davi. O que ele precisar colocar na tua vida, ele vai colocar. As armas que ele precisar colocar, acrescentar na tua vida, ele vai colocar, ele vai te ensinar a usar, ele vai te preparar. Mas não vai ser eu, nem você, mas sim o Espírito Santo a trabalhar na vida de cada um de nós. Isso é o que eu desejo para a minha vida, é o que eu desejo para a sua vida. Que seu dia seja maravilhoso, abençoado, cheio da presença de Deus e que você prossiga, independente de qualquer coisa, prossiga, porque Deus ele é contigo. Fique na paz, fique com Deus e até o próximo vídeo.